Deixa eu te perguntar uma coisa. Você gostaria de viver de YouTube? Fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Mudar é difícil. Não mudar é fatal. Olá, meus queridos. Tudo bom com vocês? Você já passou por aquela experiência de se esforçar bastante para mudar algo na sua vida e depois de um curto período de tempo, muito esforço, você percebeu que você fracassou? Você não conseguiu sustentar a mudança. Você leu livro, seguiu dica, buscou orientação e nada. É uma sensação terrível, não é verdade? Dá um desânimo, uma sensação de fracasso, você fica lá embaixo. Pois bem, hoje eu vou te mostrar um erro fatal que cometemos na tentativa de mudar. Eu sei que você já desanimou porque você viu no começo desse vídeo a gente fala sobre mudança e você já assistiu um monte de vídeo e você já sabe que vai vir um monte de dicas de coisas que você não consegue realizar, coisas que você não consegue fazer, que é um peso danado e você já está desanimado. Mas eu falo para você, calma aí, fica um pouquinho aí e dá um crédito e vê se o conteúdo que a gente vai passar para você aqui é um pouco diferente do que você já tem visto por aí. Eu tenho certeza que você vai se surpreender. Vamos lá. O nosso problema em mudar não está na força de vontade nossa. Não está também no nosso empenho, na quantidade de empenho que a gente impõe. Muito menos na tentativa de mudar. Eu sei que você é honesto, você é sincero na tentativa de mudar, na força que você impõe para mudar e no seu empenho. Mas nada disso, não é aí que nosso problema reside. Nosso problema está em não sermos treinados para esse desafio. Nunca nos ensinaram a mudar. Simplesmente chegaram para a gente ao longo da vida e disseram que se você precisa mudar, você tem que ter força de vontade para ser uma pessoa melhor, para mudar seus hábitos. Não te ensinaram que há um padrão confiável de mudança que se sustenta a longo prazo. Não te ensinaram isso. Sempre ensinaram para a gente que a gente muda por conta própria, pela nossa força de vontade. E aí, quando a gente tenta mudar, e a gente reúne toda a nossa força de vontade e começa a modificar alguns comportamentos, quando a gente tenta fazer isso, quase sempre não funciona. Na maioria dos casos não funciona. Por isso que as promessas de ano novo, em fevereiro, já não estão mais valendo. Porque a gente não consegue sustentar essas mudanças a longo prazo. E aí, como resultado disso, a gente assume que a gente não teve força o suficiente, não teve força de vontade suficiente, que a gente é fraco, que a gente não é capaz. Mas, deixa eu te falar uma coisa. Vontade é simplesmente a capacidade humana de escolher. Então, quando você tem uma roupa azul e uma verde, você escolhe a verde, então a sua vontade direcionou você para verde. Ela te auxilia no fator de escolha. A vontade é o fator determinante de tomada de decisão. Ela não tem poder, ela só reage a impulsos, ok? Os três principais influenciadores da vontade são a mente, o corpo e o contexto social. A mente, por quê? Porque é o que pensamos, e o que pensamos criará emoções, e essas emoções nos levarão a decisões, ok? O nosso corpo é um imenso gerador de estímulos que influencia a nossa vontade. Por exemplo, o corpo manifesta a sua necessidade expressando sentimentos, por exemplo, fome, sede, etc. e tal. E o contexto social? Nós somos influenciados pelas pessoas à nossa volta. Deixa eu te falar um segredo. A vontade não é forte e nem é fraca. Você sabia disso? A vontade, ela é como um burro de carga que reage aos impulsos. É como um cavalo, imagina como um cavalo que faz o que o cavaleiro quer. E quem é o cavaleiro? A mente, o corpo e o contexto social. Certo? Então mudar ou não mudar não é uma questão de vontade. Só que eu vou te dar o segundo segredo. O segundo segredo importante é que a mudança só acontece quando esses influenciadores são modificados. A forma com que pensamos, a forma com que agimos com o nosso corpo e o nosso contexto social, nossas amizades, pessoas com que lidamos. E nós temos controle efetivo sobre essas questões, sobre esses influenciadores.
Quando novas ideias, novas práticas e novos ambientes são adotados, as mudanças acontecem. Mas isso, preste atenção, não garante uma mudança consistente a longo prazo. E por falar de longo prazo, eu não sei se você se interessa por esses assuntos, mas se você está gostando desse conteúdo até aqui, pense em se inscrever no nosso canal. Seria muito bom ter você por aqui mais vezes para a gente compartilhar o conteúdo que a gente coloca. E se você está gostando do vídeo e acha que vale a pena, deixa o seu joinha, a gente vai ficar feliz com o seu like. Voltando, nós mudamos por vias indiretas. Isso é importante a gente entender. Por exemplo, imagine um piloto de carro que sempre treina em tempos chuvosos ou pede para molhar a pista para ele treinar quando a pista está molhada. Imagine no dia em que ele pegar uma prova em que a pista esteja chovendo naquele dia. Como que você acha que ele vai se sair? Obviamente vai se sair muito bem. E se você perguntar para ele, como foi? Foi difícil? Ele fala, não foi difícil, eu treino para isso. O grande problema é que nós não treinamos para mudança. E quando nós nos deparamos com a mudança, é como se a gente nunca tivesse andado numa pista molhada, dirigido numa pista molhada, e jogam a gente numa pista molhada e falam, dirijam. O que a gente tem que fazer para ter uma mudança consistente? Deixa eu te dar aqui o pulo do gato, ok? Primeira coisa que a gente tem que fazer para ter uma mudança consistente é examinar a forma que pensamos. Isso significa, basicamente, mudar as nossas narrativas formadoras. Significa trocar as histórias da nossa mente, aquilo que forma nossos conceitos. Segunda coisa importante, examinar a forma como agimos, que significa treinar a nossa alma, treinar o nosso interior com exercícios para a alma. E se você quiser saber mais sobre exercícios para a alma, a gente tem uma playlist aqui no canal só sobre exercícios para a alma. Você precisa se engajar em novas práticas. Então, quando eu começo a treinar o meu interior para uma mudança, obviamente eu vou mudar. Terceiro, examinar nossas interações sociais, as pessoas e os contextos. Eu preciso refletir, dialogar com outras pessoas que seguem o mesmo caminho que eu, que querem mudar como eu, que têm o mesmo pensamento que eu, no sentido de mudar e querer ser diferente. Ou pessoas que já são aquilo que eu quero ser. Eu preciso conversar com essas pessoas. E em quarto lugar, você precisa se aprofundar na sua espiritualidade, porque toda mudança consistente, ela acontece de dentro para fora e não de fora para dentro, ok? Basicamente, a transformação acontece por meio do treinamento para a alma, treinamento do seu interior. Se você quiser saber mais sobre isso, fique atento aqui ao nosso canal, que a gente tem muito conteúdo para falar para você sobre esse assunto. Um grande abraço, tchau, tchau!